Repito que o SESC faz um trabalho importantíssimo, eu acho, para a literatura no Estado, no sentido de fazer uma programação muito intensa o ano todo, ou seja, você tem no começo do ano uma programação anual. O Barroco não morreu, por exemplo, né? Existem poetas românticos hoje, né? Então, esse conceito de se achar que sempre uma coisa acaba, depois vem a outra, e que depois vem a outra, eu particularmente acho que não acontece. E eu acho que quando se coloca para discutir essas leituras geracionais, justamente nesse sentido, a gente perceber e talvez tirar um pouco a ideia que normalmente nos é incutida na adolescência, de que quando a gente fala de gerações, a gente está falando de algo que acontece e que uma sucede à outra. A gente vê aqui pessoas de diferentes idades e que compartilham olhares, compartilham visões. Então, a minha geração é o momento em que eu estou vivendo, né? Ao mesmo tempo, a gente observa essa mesa, o recorte é um pouco diferente. Não sei se vocês perceberam, porque quando você pensa em leituras geracionais, você está pensando num recorte temporal. E quando eu falo literatura periférica, me dá a entender, outra vez usando a lógica do senso comum, que o recorte é mais espacial. E Valmir Jordão, que também tem uma produção extensa e que vai desde da poesia do verso livre ao trabalho com haikai, né? Valmir, eu acho que é um dos especialistas desse poema porrada, que eu chamo, né? De chegar e pá, dizer na cara, que é uma das características também bastante marcantes dessa poesia dos anos, que começa ali nos anos 80, né? Eu não sou especialista, naturalmente, estou falando enquanto leitor, mas eu vejo muito isso. Eu fiquei muito feliz ao ver o Jorge Lopes, porque eu acho que já falei, inclusive, aqui nesse espaço, de que um dos livros que assim, o livro, para mim, que começou tudo foi Dose Dupla. Assim, quando eu peguei aquele livro, e eu comprei aquele livro na Livro 7, Jorge, e foi, assim, para mim, essencial, foi um livro essencial. Ao lado disso a gente tem Marco Pezão, que tem uma atuação em São Paulo, também na periferia, já desde dos anos 70 aí na luta. Tem um trabalho tanto de poesia, mas também envolvendo a comunicação, ou seja, trabalhando enquanto fotógrafo jornalista, digamos assim, também na produção e realização de saraus. Tem uma importância essencial na fundação da Cooperifa, junto com o Sérgio Vaz, e é um agitador também. Eu acho que o papel aqui talvez já passa do poeta, né, que produz e que é engajado, para o poeta que passa também a ser o agitador cultural, e que começa, e essa palavra que é sempre meio perigosa, do agitador cultural, mas eu acho que é importante, a pessoa que faz com que as coisas aconteçam, e que dá a oportunidade para que os outros também apareçam. Eu acho que isso é muito importante, e às vezes a gente se esquece de que num mundo tão individualista como é o mundo da literatura, se não existissem essas pessoas que têm essa generosidade de fazer com que a coisa circule e fazer com que a palavra flua, né? Aquela coisa que a gente estava conversando um pouco antes, do desafio que é transformar o pensamento em poesia. Eu penso exatamente como você, que para mim a poesia é uma modalidade de pensamento. Eu entendo poesia assim. Poesia para mim é uma modalidade de pensamento. E como fazer com que a poesia saia da boca e que as pessoas, e chegue ao ouvido das pessoas, e que haja esse retorno, né? E você fazer isso de maneira sistemática, né? Nas áreas da periferia, que a gente sempre tem pelo menos as pessoas da classe média sempre tem aquela visão estereotipada do que seria a periferia, que não é bem isso. Como isso consegue, de alguma forma, como esse trabalho ele frutifica de uma maneira tal que a palavra efetivamente transforma, né? E aí você consegue ter um efeito multiplicador desse trabalho. Isso é uma coisa que se vê. E a Regina Tiego, que aqui entra nessa mesa com um lado que é interessante, que é do produtor cultural efetivamente, aquele que está no dia a dia produzindo eventos, saraus de literatura. Que a gente tem aqui em Recife também alguns grupos que trabalham basicamente com isso, que não são necessariamente escritores, mas que estão envolvidos com a literatura, e que é difícil a gente ver. Normalmente você vê bastante pessoal produzindo música, teatro, audiovisual, mas é difícil você ver alguém que se dedique efetivamente à produção de eventos de literatura.
E quando você fala de eventos de literatura que tem essa relação com a periferia, com os moradores de rua, com a poesia que está sendo feita também por esses poetas que não estão aí no grande mercado, coisa do tipo, aí é que é mais... Então, essas coisas da perifa, que o cara diz, o bêbado, agora está muito na moda o noiado, né? O noiado é o noiado. Até Geraldo Júnior está noiado. Fez tudo. Então, a linguagem... Ele está morrendo de inveja. Periférica me dá essa alegria de escrever sobre essa possibilidade de você ouvir coisas de bêbados, de drogados, de noiados, de um cara chegou assim, para um vereador que foi eleito lá no bairro e disse: Joás, tu pode fazer alguma coisa por mim? Eu disse, é luz, é água, eu pago. Disse, não, pede pra minha mulher voltar pra mim. Então, isso, o cara pediu. Isso não é ficção, não é? Não é ficção, isso é real. Pede pra minha mulher voltar pra mim, doido. Eu vou falar com ela. Eu vou falar com ela. Fiquem calmos, o cara chegou muito. Então, a poesia na questão da rua, que eu escrevo sobre a rua, eu já disse para Valmir, brinco com ele, que eu sou cronista, acho que não sou poeta, eu sou cronista. Eu adoro... Então, a coisa da rua, quando você se distende para uma coisa e você fica escutando. Eu já ganhei no bicho uma vez, no jogo do bicho, né? A visão periférica que eu estou falando. Eu já ganhei no bicho uma vez, quando o cara disse, liga pra mim, porra! Liga pra mim! Qual é o número? Não terminava o número. 3886. É diga. 3886 é o final. Eu vou jogar essa porra. Joguei, ganhei 3 mil. Ganhei 3 mil conta. Não é ficção, não, vamos saber disso. Aí ganhei. Que beleza. Então, a questão do poeta observador, o periférico. Quando Drummond disse que Itabira era apenas um quadro na parede, é uma lembrança fortíssima de onde ele morava. Não é? O poeta, cabe a ele pegar esses absurdos fotográficos e fazer um poema. Eu acho isso, que a poesia periférica e tal, bebe, feito tempo, não é? Então, retomando a ideia da periferia, literatura periférica, vou falar da onde eu venho, de onde meus pés pisam, né? De onde começou a Cooperifa, que eu acho que é o grande evento mesmo que mexeu com São Paulo, mexeu com a cidade, mexeu com a poesia lá. Da questão de literatura periférica. A periferia ela já vinha sendo falada muito no rap. Era a busca do rap, a autoestima da periferia. E a gente já vinha nesse embalo. Eu e o Sérgio Vaz, por exemplo, fazíamos trabalho no Itabão da Serra. O Sérgio fazia o trabalho de poesia dele, de um lado, eu do outro, a gente não se conhecia. Eu fazia um trabalho num jornal eu sou um repórter, sou jornalista, mas escolhi escrever sobre futebol varziano. Então, ia atrás, um dia a gente se conheceu e acabamos conversando e fazendo poesia numa roda que a gente chamava, que o Sérgio chamava de Quinta Maldita. As pessoas se encontravam, bebiam, falavam, metiam o pau no político e tal, de repente alguém falava uma poesia, uma ideia, comia, aquelas coisas. Aí o grande lance do sarau, a palavra sarau, foi uma coisa que, sei lá, foi uma coisa mágica, assim, que pintou naquela coisa, naquela efervescência. O Binho, um outro grande poeta também da nossa quebrada,
Ele fez uma vez a Noite da Vela, bar tudo escuro, só com velas, aí as pessoas declamando. Então eram coisas esporádicas. Aí eu estou passando num boteco recém-inaugurado, era o Bodão, o bar chamava-se Garajão. Aí a ideia ele queria fazer um bar temático, né? E estava pensando, eu tenho aqui rock no domingo, tenho samba no sábado, você não teria uma ideia para a gente colocar, mano? Aí eu falei, porra, Bodão, vamos fazer o Sarau dos Poetas? Ele falou, porra, mas que sarau? Que sarau que é isso? Eu falei, mano, os poetas vêm aqui declamar. Eu falei assim, menina, foi uma coisa... Vindo assim, pá, brincando, falei, eu vou te apresentar o poeta da cidade, eu vou te apresentar o Sérgio Vaz. Quando eu peguei o Bodão, levei onde o Sérgio trabalhava, mano, o cara arrumou espaço, então, e de noite fui com o Sérgio, fomos lá no bar, tomamos uma cerveja, e o cara tinha o bar do cara tinha um espaço que era muito gracioso. Fechava com uma porta de vidro, aí ficava tipo um terraço no meio do jardim, fechava, isolava do bar. Aí o Sérgio se encantou. Aí só tinha segunda, terça ou quarta livre. Aí o Sérgio falou, quarta-feira é o dia consagrado da poesia, vamos pegar quarta-feira. Foi assim, tudo sem planejamento, vamos fazer, não. Quando começa? Quarta-feira que vem. Beleza? Quarta-feira que vem. Aí vai eu... Isso em 2001? 2001. Em outubro de 2001. Aí vai eu, minha esposa, o Sérgio, a esposa, a filha, uns amigos, uns 3, 4 poetas que apareceram, que a gente convidou. Eu sei que aquele dia eu acho que eu falei uns 15 poemas, o Sérgio mais uns 15, e pá, 2 horas ali, vamos no microfone, e pá. Mano, quarta-feira que vem, vamos, vai nós, pá. E ali a coisa foi, quando as pessoas começaram a perceber, eu, caralho, não é possível, entendeu? Aí uma coisa muito importante foi o que a gente descobriu que a gente estava falando antes. Eu de ler. Aí o Sérgio falou assim, Pezão, como fazer o sarau? Mano, vamos ler. Leia as coisas. Vamos interpretar as palavras. Tirar a palavra da gaveta, vamos tirar o papel da gaveta, vamos tirar o livro, vamos falar. Eu como vinha de uma escola de teatro e gostava muito de ler, tinha já esse hábito de pegar papel e levar a ler, e até hoje continuo fazendo isso. Isso é um trabalho de incentivo. Mano, pega o papel e divida ele. Mano, aquele que consegue decorar, mano, aquele consegue já um outro degrau, ele já está avançando com outra coisa. Mano, mas o primeiro aspecto é ler para tudo. Sendo um grande ator, a primeira coisa é a primeira leitura. É a leitura, mano, que vai dar toda a vida ao papel, né? Então foi assim pensando, e papel na mão, pá, o livro, pá, e começamos a declamar Castro Alves, isso foi a grande virtude também nossa, é tudo livre, mano. Não foi uma coisa enganjada, tem que falar mal do governo, tem que falar mal disso. Não, mano, fala o que você pensa, meu. Entendeu? Dê liberdade do seu pensamento, transforma o seu pensamento em poesia, mano. E quando as pessoas perceberam, pô, é possível. Aí começou a vir gente, entendeu? Vem um, vem outro. Ô, filho, coisa de 4 meses a casa estava lotada, vinha gente em todo lugar. Aí a coisa começou a fluir, entendeu? Lógico, foi uma coisa simples. Trabalho do caralho, entendeu? E não é, mano, montar sarau não é brincadeira. Toda quarta-feira a gente estava lá e trampa, chama, liga, põe no jornal, entende? Ninguém conhecia, mas a coisa foi fluindo. Aí depois, 2 anos depois, mudou-se para Piraporinha, o recomeço, um outro bairro, na periferia, lá perto do Capão Redondo, um outro trabalho. Lá, o que nós fizemos? Fomos conversar com a comunidade, tá? Conversa, chama, e recomeça esse trabalho. O trabalho foi indo, entendeu? Eu acho que o grande lance foi esse negócio do incentivo à leitura. Agora, literatura periférica, eu acho que por causa do local, ficou mais fácil, que era a poesia que a gente criava lá. E a gente via muito, nosso lá, principalmente o aspecto social. Esse é o nosso foco. A gente queria falar das coisas nossas, mas lógico, criticando, querendo melhorias para aquilo lá, entendeu? Até hoje, por exemplo, por que nós fizemos sarau dentro de um bar? É claro que não tinha espaço no município, aliás, como não há espaço na periferia, como não tem espaço nenhum, não tem uma casa de cultura, não tem um teatro, não existe nada, né? Então a gente foi e colocamos o nosso palco dentro do bar. E, para minha satisfação, foi uma coisa que, 10 anos depois, eu fiz, 2 anos atrás, estava trabalhando, fiz um trabalho de 2 anos no Mapa da Poesia, lá com o Frederico Barbosa, outro grande poeta pernambucano. Eu fui lá listando, fui contatando,
Nada, isso deu mais de 60 saraus espalhados. Em 10 anos, então, foi tendo uma força. Inclusive, quando a gente lançou o livro, nosso primeiro livro na Cooperifa, a coletânea, o nome foi Rastilho da Pólvora. Foi uma coisa que também a gente conversava muito, falei, mano, isso não para mais falando sobre o sarau, é o rastilho da pólvora, mano. Temos um fogo, agora vai embora. E foi mesmo, entendeu? E eu acho que essa coisa da literatura periférica vem daí, entendeu? Da gente se preocupar com a periferia. Hoje falam em literatura marginal, que vem, é tudo a mesma coisa, eu vejo assim, entendeu? Mas é um rótulo mesmo que ficou para nós lá. Diz um poema aí. Eu digo. Eu sou um bom ler, gosto de ler. Na verdade, sou muito será que eu trouxe? Como é que chama lá o... Tomara que eu tenha... Como foi? Tomara que eu tenha trazido. Tomara que eu tenha trazido. Coletânea de poemas ocultos. Tá aqui. Esquecido. Isso aqui foi um poema também escrito, também no acaso, que nem o Miró falou. Como eu faço matéria de futebol vaziano, estava lá na Cooperifa, o pessoal do Fortaleza e o pessoal da Ponte Preta do Jardim Lima. E o Fortaleza era tricampeão da cidade. E a Ponte Preta não tinha ganhado nenhum. Né? E os caras não gostavam, eles estavam metendo pau no Fortaleza, os dois tinham o mesmo bairro. Aí eu brincando com o Buia é do Zapca Brasil, do conjunto. Falei, Buia, sem essa, nós é ponte, você atravessa qualquer rio. Ele falou, caralho, Pezão, que imagem, Pezão. Pô, acho que tá uma poesia. Aí ficou, aí ia ter, logo em outubro, ia ter a festa das crianças que a gente colaborava lá no Leme. Aí eu fiz o poema, e aí eu reclamei lá no... Depois virou, na época, isso na Cooperifa, aí virou um grito mesmo do nosso lado. É assim, nós é ponte, gente. Conjuga esse verbo, errada consonância, na maneira em dizer. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. O nós, para nós, é singular. O nós, para nós, o plural é pessoal. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Criança, não odeie, não se subestime, ame sua própria idade, mostre força, encare a real, deixe de lado o mal, sem ser bom de todo, senão o mundo te faz tolo e ninguém é biscoito para se deixar correr. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Busque outra margem, ser esperto não é vadiagem. Arco-íris, lagoa, numa boa. Segure o leme, atravesse a ponte. Venha! Periferia, venha! Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Nós é ponte e atravessa qualquer rio. Mais um. Esse, que eu vou ler, já tem uma influência do Miró. O Miró tive a grata satisfação de conhecer tanto o Valmir como ele lá em São Paulo, eles trabalhando lá. E os dois frequentavam muito minha casa, ficaram lá, passando uns bons meses com a gente. E conversa, algumas coisas a gente foi pegando, entendeu? Da maneira deles fazer poesia, da maneira do Miró brincar com as palavras. E esse é um produto que também ficou dele. Chama-se Por Deus Allah, que eu escrevi quando mataram o Bin Laden. E como eu havia escrito na Cooperifa, quando eles jogaram lá no Street, as Torres Gêmeas, eu brinquei com um caso. Pindamonhangaba tatuou o bim-bim no pim-pim-pim todo. Pindamonhangaba tatuou o bim-bim no pim-pim-pim todo. Enquanto as eretas gêmeas torres desaparecidas na tela, comendo bia na pia,
Bin Laden, Bin Laden. Naquele 11 de setembro, diante da TV, teve ejaculação precoce. Pindamonhangaba, tatuou o bim-bim no pim-pim-pim todo. Pindamonhangaba, tatuou o bim-bim no pim-pim-pim todo. Oba, oba, Bobs ama Obama. Oba, oba, Bobs ama Obama. Oriente deserto, sepulcro de nádegas, gozo, vingança, morto sem corpo, nem foto de rosto. Osama vive Alá. Obama clama a Deus. E eu ao diabo, os quatro. Pindamonhangaba, tatuou o bim-bim no pim-pim-pim todo. Está aberta aí a palavra aí para continuar aquela rodada. Desculpa, eu fui mijar. Atrás do banner, meu. E o pim-pim-pim, tudo não mole. Bom, a pergunta era o que eu entendo. É o que a gente estava falando de uma forma geral, o que a gente entende. Aí daqui a pouco falando também do trabalho da gente, eu acho que sim. Então, acho que existe uma estética, sim. Existem umas características que vêm aí dessa literatura. Existe a questão assim, da gíria, do tratamento. É uma literatura mais informal, né, do modo de vista do tratamento com a língua, né? E acho que é importante, na verdade ela funciona hoje como um veículo de afirmação de identidade, né? Assim, do ponto de vista antropológico, é isso. Existem assim as pessoas que tradicionalmente por anos e anos e anos se sentem excluídas, né? É uma forma de inclusão, é uma forma de dizer nós também fazemos cultura e a nossa cultura é assim, né? Então é muito ligado ao hip hop, é muito ligado, vem, né? Como o Pezão falou, acho que realmente começa a nascer do rap, vem daí esse tipo de colocação e de temática, né? A temática também é interessante, eles têm uma coisa muito de procurar falar do seu cotidiano, né? Dos espaços, desses bairros, dessa forma de... Mas eu acho que o que está acontecendo agora não é só, assim, em parte fruto de muita luta, né, de muita insistência, de muita resistência cultural, mas me parece um pouco assim estranho, por exemplo, agora que começa a ter tanto espaço, por exemplo, da Rede Globo, né? Eu acho que, em parte, de uma certa forma, o sistema se apropria das coisas, né? Isso, eles já fizeram isso de outras formas, né? Por exemplo, com o Ratos do Porão lá, a MTV, foi lá, convidou o sujeito que era o sujeito mais improvável para se tornar um apresentador, que era, como é que é o nome daquele menino? João Gordo. João Gordo. E acho que corre-se o risco de que aconteça uma coisa assim, quer dizer, você vai lá, compra, apropria, muda o formato, né? E vende como produto, e aquilo, inclusive, passa a ser banalizado mesmo, que perde a sua função enquanto uma função social, que é de resistência, de afirmação de identidade, deixa de ser... eu fico um pouco preocupada assim, com esse boom, porque me parece que não é tão inocente, me parece que não é só uma questão da conquista do espaço. Me parece que é muito mais a possibilidade de que as pessoas... que possa ser comprado, né? Que esse tipo de cultura, esse modo de fazer cultura possa ser comprado, possa ser feito de uma outra forma. Então, isso é uma das coisas que eu acho assim, que eu olharia com cuidado o que está acontecendo. Do ponto de vista do produtor, assim, Muito bem. eu,
na verdade, escrevo pouco, não sou uma pessoa muito do métier, assim. Eu costumo cantar muito mais do que escrever, mas leio bastante, assim, né? E tenho curiosidade de ver o que as pessoas estão produzindo. Tem muita coisa interessante sendo feita, assim, pelos escritores ditos marginais, né? E muita coisa que nem sempre cabe nessa estética. Eles são marginais porque estão neste lugar, nesse contexto, mas muitas vezes me parece uma literatura assim. Tem pessoas que estão fazendo coisas, tem, por exemplo, a Cidinha de Souza, que é uma moça de Minas, que chegou lá, está lançando o livro em vários saraus periféricos, que é tido como uma uma escritora marginal, mas você vai ler o texto dela, é completamente diferente do texto que a gente vê como um texto marginal. É um texto que você vê que tem muita pesquisa ali. Ela faz uma crônica com um trabalho artesanal, assim, cuidadoso, vai fazer tudo uma pesquisa para fazer uma crônica de 2 páginas, por exemplo, né? Então, acho que existem muitos exemplos assim, que não são exatamente que caberiam dentro desse padrão, assim. Então, nem sei se existe exatamente isso que se fala, um movimento marginal, porque não é uma coisa tão unificada em termos de produção. Tem muita coisa diferente ali que não cabe nesse padrão, né? Enfim, não sei. Está desligado. Vamos se liga. Se liga. É o microfone mesmo. Acho que é o microfone que está desligado. É isso. Eu duvido, eu vim para cá desligado. Eu também acho, Fabinho. Vocês são bobeiros. Sou tão otário assim. Boa tarde. Bom, pessoal, eu parto de uma 78, né, quando comecei mesmo a frequentar as rodas literárias. Eu ainda era leitor. Fiquei impressionado com um livro de Alberto Cunha Mello chamado Noticiário. Quando li aquele livro, percebi que tinha condição de escrever. E aí comecei a me envolver com as rodas literárias, né, com Jorge Lopes, com Samuca Santos, Cida Pedrosa, Erickson Luna, Chico Espinhara, Eduardo Martins. A rapaziada, tinha gente nova e bonita como Raimundo Moraes, né? É um grande poeta mesmo, belíssimo. Juarez também foi outra pessoa que teve uma ascendência sobre nós. A Celina de Holanda, a gente considerava a nossa mãe, né? O Arnaldo Tobias, o Jaci Bezerra, o pessoal da Edições Pirata. Meu primeiro livro foi pela Pirata. E nesse tempo estava surgindo também o Chico Sá, era um grupo muito grande. E a estética, realmente, o Samuca tem uma elegância belíssima, assim como o Jorge. Eu discordo dessa história quando você fala de pesquisa, porque, por exemplo, Charles Bukowski, será que é pesquisa? Aquela vivência dele, aquela coisa que ele passa ali, né? O Lara, o Jorge Lopes, a balconista com os olhos, com a fome estampada no rosto, esse tipo de coisa. Eu acho que a vivência também eu não estou sendo simplesmente leviano de achar que toda poesia periférica é bela, é bonita, não sei o quê. Não é por aí. Mas que tem muita qualidade, tem muita gente de qualidade, muita gente boa. E principalmente, ver outras pessoas fazendo, né? Pois é, o importante, eu vejo o seguinte, eu vejo que o Alberto dizia muito pra gente, tenham muito cuidado. Vocês estão entrando numa área que a arte é pura vaidade. Então tenham muito cuidado com isso, porque é preciso ver todas as dicções. A poesia tem várias dicções. Ela tem a dicção acadêmica, ela tem a dicção de um bom leitor, que todo mundo que lê escreve, pessoal. Não é? Eu acho que a gente aprende a escrever quando aprende a ler. Então, em potencial, somos todos escritores. Agora, autores é diferente, né? O ser humano é capaz de um ser capaz de escrever. Mas autor, né, obra literária, aí é outra história. Mas assim, eu acredito que a poesia tem várias dicções, né? E acho que tem que abrir, sim, para todas as dicções. Todas as dicções. Não tem essa de ditadura do proletariado em literatura, sabe? E na arte no geral.
Não existe essa, porque o cara é periférico, ele é menor ou maior. E nem é, por exemplo, veja a grandeza de um Bandeira diante de um Lorival Batista. Né? O Manuel Bandeira não se achava poeta, se achava um poeta menor diante de um Lorival Batista. E aí, o cordel também não é outra literatura que está à margem? Né? E que está dentro da gente, é uma coisa secular, é uma tradição oral e secular, e também está à margem. E o rap, acho que o rap é um cordel já do século XXI, sabe? Um cordel do século XXI. Claro que quando ele falou que cada geração, uma não enterra a outra, é claro que há 10 anos atrás, né, ninguém falava em iPod, né? Ninguém falava em iPhone. Não, aí fode, né? Não fode, Miró. Então, é assim, é só uma questão de acréscimo de realidade, de vivência e de experiência. Então, veja o seguinte, o Erickson Luna, ele tinha uma cultura, era um cara muito culto, era rebuscada, muito rebuscada a poesia, é rebuscada a poesia do Erickson, como é a do Chico, né? Mas eu não posso negar que, por exemplo, o Malungo hoje, ele mostrou um poema aí belíssimo, antes de terminar, que é um poema muito interessante. Como o Miró, que é um frasista de primeiro, eu acho que ele é um poeta crônico, né? Quando ele disse que era cronista, eu acho que ele é um poeta crônico, né? Então, assim, eu vejo grandeza nas pessoas aí. O Marco Pezão aí com nós é ponte e atravessa qualquer rio. A gente pernambucano, isso soa, né? Com nós é ponte, como é que é isso? Aí o nós é singular, o nós o plural é pessoal, né? Realmente, você disse que você disse. Tem 2 rios. É singular e plural. Entendeu? Então, assim, vejo a periferia da literatura. Eu não vejo só a literatura periférica, eu vejo a periferia da literatura. Né? Porque, na realidade, hoje eu me influenciei muito pelo Haikai, e não foi pelo Paulo Leminski. O cara que me trouxe o Haikai para a minha vida foi Milton Fernandes, né? Na década de 70. As críticas que ele fazia à ditadura militar, fazendo aquele Haikai escroto dele aí, ótimo, genial. Né? Então, assim, de 80 para cá, Leminski, Alice Ruiz, todo mundo é zen, todo mundo é isso, politicamente correto, essa coisa toda. Então, estão misturando um bocado de valores e ele está ficando uma civilização careta. Sabe? Porque a gente tem medo de chamar um negro de negro, tem medo de chamar sabe, um homossexual de homossexual. Eu acho que o termo homoafetivo é um termo muito de viadagem. Sabe? Isso é frescura. Entendeu como é que é? Então a gente está ficando careta, pô, a gente não está assumindo as diferenças, a gente fica se escondendo, criando eufemismo. Sabe? A gente está ficando careta. Sabe? Eu acho que a gente tem que se debruçar sobre a realidade de frente. Não é com essa, criando palavrinhas bonitinhas, né? Homoafetivo, afrodescendente. Afrodescendente é puta que pariu, cara. Negro é raça. Entendeu como é que é? Então, eu acho que é essa questão que está posta. E isso está posto na academia também. Sabe? Na academia, não é só na rua, não. Porque literatura é vida. Literatura não cabe dentro de um recipiente. Literatura é vida, ela está no ar. É uma bactéria muito interessante. Então, o que eu tenho a falar é isso. Então, acho que, por exemplo, em São Paulo eu tive uma discussão com o Lobão lá na Bienal. O pessoal só falava de poetas da academia. Eu digo, peraí, então Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Adoniran Barbosa, Cartola, esse povo não é poeta? E que diabo de poesia é essa que contamina o povo? Né? Então, por isso que eu digo que ela não se prende dentro de um recipiente. Sabe? E a periferia somos nós, todos nós aqui somos periferia, sim. Somos periferia, sim, sabe? Porque, afinal, vamos todos tomar no centro. Vou falar um poema periférico. Pronto, esse é um poema meu. Quando as brumas dos sonhos dissipavam, náufrago ao queimar os meus navios,
A minha alma, faca de dois gumes, açoitava o verão que oprimia. E o tempo? O tempo se tornou meu inimigo, aderindo à revolta da anarquia. As flores exalavam asfalto quente. E as cores se apresentavam deprimentes. Invoquei e implorei aos ancestrais pela volta da eterna primavera que os olhos esperavam entre dentes. Porém, prefiro o brilho dos punhais a essa paz dominada pelo medo na disputa dos eternos ideais. É como não dormir e morrer cedo. Estava escrito na parede de um bar em São Paulo. Não sou eu que fiz. Estava escrito na parede de um banheiro em São Paulo. Tem policial gay. Tem policial gay. O cara esperto desse, eu sei. Explica a história da ponte, por quê? Sim, a coisa da ponte. Isso aqui Não, é que em São Paulo tem o Tietê e tem o Pinheiros. Aí tudo que para lá do Pinheiros Na periferia. essa diferença até hoje é isso. Na verdade, tem duas periferias que você não passa por ponte, que é a Zona Sul e a Zona Leste, né? Mas aí o pessoal da periferia fala, vou cruzar a ponte para chegar no centro. Atravessar a ponte. Né? Isso Aqui é diferente, né? As atravessar a pontes ponte, levam atravessar a tudo a tudo, todos os Lá de lá lugares, da né? Lá não, tem essa coisa bem para lá da ponte. Né? Bora para lá da ponte. Coisa do mundo muito bacana lá. Do outro lado, lá da ponte. Sempre teve. Uma coisa divisória, né? Eu vi várias coisas, achei bem bacana. Eu queria pontuar algumas coisinhas, jogar de novo para um comentário geral de vocês. E aí não precisa seguir ordem, não. Quem quiser falar, só quem quiser comentar. E aí eu acho que a gente abre para o público, para fazer perguntas também. Uma coisa interessante de cada um. Miró falou, a coisa que eu achei interessante, quando ele estava falando sobre periferia, sobre literatura periférica, ele falou essa questão do exercício do olhar, né? Que você está o tempo todo observando aquela realidade que, de alguma forma, se a gente está pensando aqui em discutir o tema, talvez uma das marcas aí do que possa se chamar de literatura periférica seja justamente esse exercício do olhar daquele espaço. Porque, no final das contas, toda literatura, toda arte é um exercício do olhar, né? Você, de alguma forma, transplanta para aquilo que você está produzindo enquanto arte, o seu olhar sobre a sua realidade. E aí, claro, naturalmente, você tendo aquele locus, digamos assim, você vai reproduzir de alguma forma o discurso, reproduzir os seus olhares daquilo lá. Você falou uma coisa interessante, no texto, eu achei que você comentou inclusive o trecho, e aí já fazendo uma ponte, você falou, Regina, da questão da linguagem, né, que um texto é uma linguagem mais informal, tal, como você identificasse. Mas eu percebi, por exemplo, nesse texto de Marco, eu acho que caiu perfeito, a reflexão que você faz sobre a linguagem, e aí retomando a questão da afirmação da identidade, porque quando ele coloca, e aí não sei se vocês conseguiram perceber a sutileza, mas ele coloca, o trechozinho, não me lembro exatamente assim, nós para nós é singular. E aí, claro, nós é ponte, né? O verbo conjugado no singular. E aí, claro, é singular porque também é específico, uma coisa nossa, né? E aí tem um jogo de uma como é que eu posso dizer, uma sofisticação que você não pode falar aqui de que normalmente se fala bastante de espontaneidade, ou que está errado. É uma afirmação de identidade, ou seja, ele claramente está afirmando que ele está dizendo nós porque essa é a forma como a variedade que é utilizada, ou seja, para nós a afirmação do verbo no singular é uma marca identitária. Só que eu não estou nem falando do sentido do poema, mas da sofisticação da tua construção. Que aí se fala bastante de que a poesia marginal é espontânea, não sei o que, tal. Quando você tem ali aquilo que pode ser o lampejo, que Miró sempre diz, que não passa muito tempo no poema. Ele precisa
tirar o poema logo e terminar logo, e não pode passar muito tempo. Mas aí, entenda como quiser, eu vejo que existe tanto esse lampejo de vir o poema inteiro, mas também um trabalho. Eu percebo um trabalho, né? O texto de Malum, por exemplo, eu vejo que é um texto que tem um trabalho, uma construção, né? O de Valmir a mesma coisa, o de Miró, mais que ele seja um cronista que a coisa vem, mas eu vejo que o texto dele ele é remoído, é um texto que é ruminado, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que é interessante ele não, através desse rótulo de literatura periférica, às vezes vem aquela coisa de sempre, que eu acho que em algumas vezes se repete isso, da espontaneidade pura e simples, quando existe uma sofisticação que eu acho muito importante. Outra coisa que eu achei interessante da fala é a questão da apropriação do discurso da periferia e da poesia periférica pelo mainstream e tudo mais. Tem dois lados aí da questão que eu acho interessantes. Se por um lado, né, essa apropriação da poesia enquanto produto pelo mainstream, pela mídia, não sei o que, é uma coisa perigosa porque se desvirtua a função social que ela pode ter, ao mesmo tempo a gente sabe que existe em algumas instâncias aí da cena um discurso de que o poeta ele não precisa ganhar dinheiro, ou que ele está ali para divulgar o trabalho, ou que aí tem esse outro lado, que querendo ou não, e a gente não pode, eu acho, perder, aí a provocação vai nesse sentido. E eu fecho praticamente para abrir para vocês comentarem. A questão de que o poeta, enquanto profissional também, seja ele trabalhando, vendendo na própria periferia, né, para as pessoas da periferia, ou em outros espaços que não sejam, até que ponto aí ele não tem essa autonomia também. Claro que tendo esse cuidado de não ser influenciado e ser simplesmente transformado num rótulo que vai ser mastigado. A gente tem um caso clássico na literatura brasileira, que é da Carolina Maria de Jesus, né, que foi nos anos 60, 70 ali. Tem aquele Quarto de Despejo, que ela publicou lá em São Paulo, que é um livro assim, que prova que a poesia ela se manifesta de diferentes formas, não importa a variedade, o domínio que você tem do padrão, ela vai se expressar, ela tem imagens ali, quem não leu esse livro, é importante ler, Quarto de Despejo de Adão Favelada, tem uma imagem que ela constrói de Juscelino, ela basicamente um diário, mas ela faz crônica. Tem uma parte que ela diz assim, que ela naquela manhã ela viu um passarinho preso numa gaiola, e que o passarinho estava cantando e tudo mais. E aí ela faz um paralelo com o Juscelino Kubitschek, e dizendo que de alguma forma ele também era um pássaro preso, e que ele tivesse cuidado com o poder, não sei o que. Eu vejo o nível de abstração e de reflexão que ela fez de uma coisa simples. E claro, quando você vai ver o livro, tenta se preservar ali a variedade dela, mas a poesia estava muito marcada. Mas ao mesmo tempo ela foi também comida, devorada pela elite intelectual, depois foi jogada fora e morreu, como a gente sabe. Então, justamente essa questão que você alerta para esse perigo da utilização do poeta ou do escritor como uma coisa exótica, e depois, enfim, são esses comentários. Por exemplo, parece que eu li um texto hoje da Eliane Brum, chegou no meu e-mail, assim, que achei curioso, e que ela fala, até falando da campanha em São Paulo, né, da questão do russomano, mas ela cita que agora apareceu uma variedade do funk, que é o funk do consumismo, e que o texto das músicas é assim: eu tenho um Nike, eu ando assim, eu tenho um Mercedes, e não sei o que lá. É uma coisa que o que antes de alguma forma foi usado existiam algumas críticas que eram feitas através desse gênero musical. Não é exatamente o gênero que eu gosto, mas enfim. E como expressão, é importante que eles pudessem ter voz ali, né? Usando aquela expressão, foi se apropriada, quer dizer, já houve uma desvirtuação do todo o contexto, né? Então agora a dominação do discurso consumista. Já desconstruiu tudo, já virou outra coisa. Então agora tem uma vertente, um tal de MC.
Maneiro, uma coisa assim, que as músicas dele são assim, são todas, né? Apologias ao consumo. Apologias ao consumo. MC inseticida. E acho que é uma coisa para você parar para pensar, porque eu fiz muito sarau em Fundação Casa. Fundação Casa não sei se aqui como é que é, mas em São Paulo era a FEBEM, aí virou Fundação Casa, a gente fez muito sarau para menor infrator. Para menor infrator. E os meninos vão ali porque eles querem um Nike, eles estão ali porque eles querem, né, eles querem andar com tênis na moda, com a roupa, uma bermuda, não sei das quantas. É isso que faz essa meninada ir parar lá. Então, quando você começa a fazer um sarau e começa a perguntar para os meninos o que eles pensam, que tipo de coisa que eles trazem, é muito um desejo de inclusão social através do consumo. Né? E nem sempre esse consumo é um consumo estritamente necessário. Né? Não é necessariamente... Ele poderia ter outros desejos de consumo, né? Mas os desejos de consumo são desejos de afirmação de status. Né? Então, acho muito complicado quando é desviado uma coisa, uma linguagem que tem um alcance, uma abrangência tão grande, né? E dessa forma, né? E começa a ter espaço para esse tipo de coisa, ser valorizado. E a pessoa vai na... Não é isso, Regina. Descambou para publicidade. Entendeu como é que é? É aquela coisa, tu decifra ou devora. Mas esse né? sujeito não está ganhando para fazer publicidade, está fazendo publicidade gratuita, ele está fazendo isso porque, sim, porque ele acha que ele quer um Nike. Mas é a antropofagia, meu amor, comer o cérebro do cara. É antropofagia. Hoje eu não falava disso, né? Que só a antropofagia era o que a gente consumia. Então, não, mas assim, o que eu digo assim, me preocupa quando sim, eu vejo a Globo aí... dando espaços, assim, ou quando eu vejo determinados espaços acontecerem dessa forma, né? Mas todo mundo quer aparecer na Globo. Veja só, o lance é, se você chegar na periferia e dizer, levanta a mão quem quer aparecer na Globo, vai ser uma multidão. Então, a grande questão é, decifra-me ou devoro-te. O problema não é a Globo, porque ela não é a única. A Record também é outra hegemonia. E se for por aí, a gente vai... isso a gente vai terminar debatendo aqui comunicação. Mas assim, decifra-me ou devoro-te, eu acho que a gente tem que, primeira coisa, sabe, pensar por cima. Educação, educação, educação. Se a gente for nivelar por baixo, aí é o seguinte, vai estar, mano, tu quer um Nike, e o outro quer um Reebok, não sei o quê. Eu acho que a questão é educação. Como a educação no país, aqui, é uma questão política que eles não dão a mínima, né? O cara fala em 20 UPAs, mas se você precisar de uma emergência, vai ficar com o braço quebrado. Não tem médico, cara. Eles pagam uma mixaria para o médico. E fica todo mundo aí dando de bom. O Geraldo Júlio expulsou até os holandeses de Pernambuco. É um saco disso, entendeu? Ele fez a Mona Lisa, né? Porra, ele escreveu a Divina Comédia. A puta que pariu, né? Ele vai estar na próxima. Então, aí Eu vou falar um poema periférico. Se vier para somar a Jutó e a gente tiver cabeça de como levar aquilo, não se desvirtuar para o lado vaidoso, a ideia nossa lá sempre foi a coisa social, sempre de incentivo à literatura escrita bem falada. Esse é o nosso pensamento, é dar voz a um poema, é abrir espaço para as pessoas, porque não existe. Então, esse é o idealismo nosso, essa é a nossa política. Então, a gente não vai lá, político não vai falar no sarau, ninguém faz propaganda política, entendeu? É outro tipo de coisa. Então eu acho, se vai, aparece, mano, mas lá sabe da sua obrigação, o que você está fazendo, o que você está batalhando, beleza, mano, entendeu? Mas lógico, a gente sabe que nem sempre é isso que acontece, entendeu? As coisas se desvirtuam. Eu acho também, estou vendo, assim, os saraus lá em São Paulo vão se modificando já. Você vai na periferia, é tradicional, é só poeta mesmo falando, ninguém canta. Aparecem lá 50, 60 poetas, mas mesmo o rapper, quando vai lá, ele fala, ele declama, ele não canta. Outros saraus, que nem nós fazemos lá, a plenos pulmões,
Lá a gente já deu o espaço, que também tem muita gente que gosta de tocar violão, que canta, que também é arte, que também é poesia, a gente já foi abrindo. Então, foi muito... Oi? É diferente também, né? Então vai modificando, entendeu? Mas eu acho que é tudo daquilo que a gente pensa e da luta mesmo, né? No que a gente leva lá. A gente abre então aí para perguntas. Alguém gostaria de fazer pergunta? Posso levar o microfone? Não? Vamos lá. Acho que é a voz cheia. Diz teu nome? Samir. Samir, diga aí. Acho que não estou te vendo, não. Então, eu acho que, assim, na verdade, o que define poesia, né? Eu já disse lá o Quintana que a poesia não se entrega assim a definir, não é isso? Mas, assim, eu acho que o que define poesia a gente não sabe. O que é uma poesia boa. Agora, toda arte boa tem poesia. Seja no cinema, seja numa tela, seja num desenho. Quando a arte é boa, ela necessariamente tem poesia. E aí tem essa discussão, né, do que é entretenimento, o que é arte. Eu acho que a arte sempre é entretenimento. Agora, entretenimento é que não é sempre arte. Né? Mas a arte, ela também ela não é só para refletir, não é só para chocar, não é só... Ela também é para entreter. Para você ter fruição, você tem que ter prazer em ver um filme. Né? É uma questão da fruição, que é muito importante, né? Então, eu acho que são questões, assim, para a gente pensar o que a gente está fazendo com essa nossa cultura, que é maravilhosa, que esse Brasil é maravilhoso, né? O que a gente está fazendo? Por que a gente tem um Ministério da Cultura e um Ministério da Educação? Né? Por exemplo, é para ter um cabide enorme de empregos, né? Mas para que isso? Se era muito mais bem organizado quando era o Ministério da Educação e Cultura antes, e as verbas eram mais... A coisa era... porque a cultura ela fica com a sobra da sobra da sobra da sobra do orçamento. E por que divorciar uma coisa da outra? Como é que você dá educação sem dar cultura? Como é que você faz as coisas... É esquizofrênico isso. É esquizofrênico você pensar em ensinar, agora eu vou ensinar cultura, agora eu vou ensinar educação. Sabe? Como você faz isso? A gente está em um problema muito sério de educação nesse país. Porque agora você pensa, bom, então tá, o menino aprender a contar, isso é educação. Agora, o menino cantar uma ciranda, isso já não é educação, isso já é cultura. Então, a verba para isso não precisa, ou é menor, porque é menos importante. E aí, a nossa identidade? Né? E a construção da identidade da gente? Porque uma das coisas que o Brasil mais exporta é a cultura. Uma das coisas que mais é valorizado lá fora. Né? E eu estava fazendo um curso de produção na SP Escola de Teatro, que é um equipamento lá de São Paulo, e a professora, que é uma grande produtora, ela estava falando o seguinte, que mundialmente, hoje, se cresce mais o mercado da cultura do que o mercado de armas, por exemplo. Está crescendo mais... Não que movimenta mais valores, mas o crescimento, né, a comparação do índice está crescendo mais do que o mercado bélico. E o que nós temos de mais valorizado por quem vem de fora, além das belezas, que essa cidade é maravilhosa, por exemplo, né, mas além das belezas desse país, é a nossa cultura. A nossa imagem, quando se pergunta lá fora, qual é a melhor imagem do Brasil, o que o Brasil tem de bom, é a nossa música, são as nossas manifestações populares. Né? Isso é uma coisa de uma riqueza né, incalculável que a gente tem aqui, é incalculável, porque isso aqui, além de ser muito grande, tem regiões muito distintas, com manifestações muito distintas, né? Então, assim, voltando naquela questão que eu estava falando do que me preocupa quando você vê o mainstream tomar conta de manifestações espontâneas, é porque me parece um pouco aquele jogo que aparece lá no filme O Gato Pardo, lá o filme, chama aí O Gato Pardo, né? Que é uma questão, tem um momento que eles falam assim,
está tendo uma mudança política e as pessoas estão com medo dessa mudança política. Aí o candidato, sei lá, o governador fala, não, mas é preciso mudar um pouquinho para que não se mude nada. Né? Então, quando assim, é preciso fazer algumas concessões para manter tudo igual. Né? Então, assim, o que nós estamos... Me preocupa ver esse tipo de apropriação. Assim, que, por exemplo, quem separou a educação da cultura foi o governo militar. Só que estamos aí há um bom tempo, há 2 décadas já, com o poder civil na mão. Só que como o Brasil não trabalhou, né, a questão do direito civil, do direito da cidadania, a gente lutou por liberdade democrática. E a democracia está aí para os ricos, para os caras que fazem, as oligarquias fazem as alianças e continuam no poder e ficam com o papinho furado aí pela televisão. Né? Então, assim, eles não fizeram reforma agrária nesses 20 anos, eles não discutiram reforma nenhuma, nem educacional, nem previdenciária, nem trabalhista, entendeu? Então é o seguinte, cara, ficou todo mundo, Bolsa Escola, para fazer a média com a miserabilidade, né? O país sem miséria, pronto, o país não tem mais miséria, todo é progressista, não se pode mais, ninguém critica mais aqui, Dilma, Eduardo Campos, não pode se discutir, não é? Porque senão morre, cara, morre. Entendeu como é que é? Então, e as pessoas são medrosas mesmo. E todo mundo gosta de maioria. E você sabe que essa história de maioria burrice já dizia Nelson Rodrigues. Mas a gente, vê os saraus, a periferia, vamos voltar para a periferia. Olha, já isso tem sarau lá no Alto Zé do Pinho. Ele tem incentivo do governo, da prefeitura, ou de algum órgão público ou não público? Não tem, sabe? Olinda. Então, a gente tinha, depois de 78, quando Cida subia no banquinho lá para recitar poesia, a rapaziada, Marcelo Mário Belo, Jorge Lopes, a rapaziada contra a ditadura militar, depois daquilo, aquilo virou uma hemorragia pela cidade e tinha um sarau no Cabo, ainda hoje existe em Paulista, a Casa Mecânica faz ali por conta própria. Então, pessoal, eu acho que o poder público nosso aqui precisa ser repensado, a gente precisa repensar mesmo. Até a forma de pagamento, pô. Você para receber uma mixaria de 400 conto passa 4 meses. Entendeu como é que é? 4 meses, cara. É foda. 5, né? Pois é. 6, 1 ano. Então, assim, essa coisa aí tem que ser repensada. Tem que se discutir também a história das dicções poéticas. Porque tem uma geração nova aí, a de 2000, a de 2001, e por aí vai, a do século XXI. E são muitas dicções poéticas na cidade, tem a da academia, tem as das gerações anteriores, então tem que contemplar esse povo todo. E a gente não tem verba para a cultura, porque é tudo papo furado. Né? Todo mundo é bonzinho, fulano é não sei o quê, a gente não pode falar, cara. A gente não pode falar. É uma ditadura, sabe, da mediocridade que a gente está vivendo. Ditadura da mediocridade. Então a gente não pode falar a verdade. Então, pô, se é para fazer política dessa forma, eu prefiro ser apolítico. Sabe? Prefiro ficar por fora, eu prefiro ver filme, comer pipoca, ler um livro e ir à praia. Porque eu não vou ficar participando de uma besterol dessa aí, que está acontecendo. A gente não discute política nessa cidade. Um nome novo aí que eu vejo é Cida Pedrosa, sabe? Espero que ela mantenha essa chama acesa. Pode crer. É isso aí. Se eu não manter a chama acesa, se o Cida não manter a chama acesa, eu acendo. O povo é que diz seda. Você tem Manda. Só ver se Marco quer comentar ainda alguma coisa. Eu quero falar uma coisa. Quero falar. Beleza, então vamos lá. Um negócio? O cara fala um negócio, vem, maluco. Maluco, o cara fala uma coisa. Fazemos qualquer negócio. Foi não, vai lá. Como é teu nome? É Bartô. Aí é o seguinte, eu estou começando agora e eu acho assim um absurdo você dizer que o poeta não precisa de dinheiro, sabe? Assim, ele não precisa, vamos dizer que... Eu tava mijando, porque disseram... Não, ele entendeu mal. Pessoal, disseram no começo, tem gente que está se levantando, né? Que alguém levantou, que
o poeta não precisava ganhar dinheiro. Pode ser que ele não precise ganhar, mas porque é arte, mas ele precisa de dinheiro. Então acho que ele precisa de um incentivo da parte do governo, né, dos governantes, que é a dignidade, do incentivo de você. É um pensador que precisa daquele incentivo para poder não morrer como os outros, se acabando, né? E só depois que a galera vai ler. É isso que eu queria. Pastor, na verdade, o que rolou aqui na conversa foi justamente uma crítica a esse discurso. Né? Foi uma provocação dizendo que se critica, que muitas vezes se defende isso, e que o poeta não... No esteio dessa coisa do poeta estar na mídia, o que foi levantado aqui foi que muitas vezes há um discurso meio torto, dizer que o poeta é pela arte, a arte pela arte. E aí foi uma provocação, na verdade, a isso. Não foi uma afirmação de que o poeta não precisa ganhar dinheiro, foi o contrário, foi a provocação. Justamente, porque a arte não é sacerdócio. A arte é uma vocação, mas não precisa ser, não é um sacerdócio. Acho que disse isso foi Geraldo Júnior. Mário Quintana. A gente está falando da periferia, lá na nossa quebrada, um dos grandes, anterior a nossa geração, começou tudo lá, foi Solano Trindade, que é um grande poeta pernambucano. Fiquei muito contente ontem que Miró e Valmir me levaram para ver a estátua dele, onde que é a rua que nasceu. Eu tenho uma relação muito legal com Solano Trindade, que ele morou na rua da minha casa, com isso quando eu era moleque, lá na Vila Sônia. Aí então, ali eu ficava vendo o Solano Trindade, o Banzo, aquele povo todo muito alegre, cantando e falando poesia. Aí quando eu fui estudar, que eu falei, porra, mano, aquele Patrício, mano, ele é Solano Trindade. Aí fui pesquisar e me apaixonei. Então, pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma neta de 24 anos, ela era de colo ainda, e eu fazia, lá no Campo Limpo a gente lutava por um centro cultural, isso a gente 24 anos atrás, 25 anos, até hoje não tem esse centro cultural, e a gente fazia lá na praça do Campo Limpo, lá no Largo, trabalhando com crianças, pessoas que nunca haviam falado poesia nem nada, ensaiando os poemas de Solano Trindade. Né? Então eu fui um cara que batalhou muito, Solano Trindade lá na... que eu estava mostrando que era o cara que lá no Embu fez o Embu das Artes, é por causa de Solano Trindade, é por causa dele. Foi ele e mais algum, ele, lógico, outros poetas, mas ele foi uma cabeça incrível. Então, onde que eu vou, eu levo um poema do Solano para declamar. Então, eu gostaria de pedir licença, eu quero declamar esse poema aqui do Solano. Chama-se Velhice, tema poético. O envelhecimento físico, o coração sofrendo as consequências de um longo tempo de sofrimento. A decadência de uns braços que muito abraçaram, de pernas que muito andaram. Tema poético para quem não quer parar de poetar, de lutar, de amar. Os muitos invernos, os muitos verões vividos intensamente, as muitas angústias de prisões, as muitas emoções de liberdade, as muitas paisagens vistas com olhos de amor, os muitos quadros olhados com ódio, as muitas fomes passadas, as muitas mentiras escutadas. Tema poético para quem não quer parar de poetar, de lutar, de amar. O prazer que as amadas me deram com seu sexo, com seu gozo, com sua ternura. As dores que as amadas trouxeram com suas leviandades, com suas traições, a incompreensão dos amigos, a compreensão dos camaradas. Tema poético para quem não quer parar de poetar, de lutar, de amar. Não pararei de poetar. Sinto uma necessidade permanente de poesia. Não pararei de lutar. Tenho obrigação de lutar até o fim da vida. Não pararei de amar. O amor é tudo em mim.
uns 7 minutinhos. Não precisa pressa, todos os lugares estão parados. Arnaldo Antunes. Então, vou abrir um parêntese. Abre conchete, chave. Na fala da Regina, de um anseio que ela levantou, que eu acho que é um anseio de todo mundo que trabalha com arte, de se vender e perder, descaracterizar a arte para se tornar produto de venda massificado. Não é uma pergunta, mas na verdade é só uma colocação que eu acho muito interessante, que não podia passar em branco, que é quando um amigo nosso chamado Gilberto, ele disse para mim que a pequena diferença, o que me acalmou e o que o acalma, é que a pequena diferença entre a arte e a moda é que a arte fica. É esse o pagamento dessa diferença, dessa descaracterização. Quem se vende vai ser descartado, porque é sempre assim, já foi provado que é assim, não tem outra coisa. Então, a diferença entre a arte e a moda é que a arte fica. É isso. Você me imagina que é 10 anos? Já, Jesus, vai lá. Já isso? Deus me livre. Aí a gente fecha com ele faz a pergunta, ele Aí é joga bronca, aí é bronca. e a gente fecha que vai ter um recital logo na sequência. Se não me engano, com o Raíssa, então. Aí é bronca. Eu não sei se é uma pergunta. Eu sou Jailson, da minha pátria, Alto José do Pinto, que é a terra que eu amo, e a gente costuma dizer, alguns de nós, do meu território, que nós somos recifenses por acidente geográfico, ou por outras identidades que não dá para falar tudo. A gente estava cochichando, eu acho assim, o tema é muito importante, mas a gente estava cochichando assim, porra, que beleza, 5 pessoas, 4 microfones, uma discussão sobre a periferia, e há 2 meses atrás um recital com 15 poetas e um microfone falho. As agonias que a gente vive entre essas possibilidades todas, e assim, que bom que a instituição programou isso, não sei nem se uma cobrança, mas um dizer de que as periferias estão à disposição destas instituições para discutir sobre ela mesma. E para que ela possa discutir sobre ela mesma, nela mesma, na periferia, sem negar as possibilidades e o que é a positividade de ocupar os outros espaços. Eu digo isso para lembrar que nós fomos estimulados, inclusive dentro da cultura e da educação, a marginalizar ao dobro o conceito, a estética e o espaço da periferia. E a alimentar uma vontade de ser metrópole. De ser metrópole a qualquer custo. É a metrópole de São Paulo, é a metrópole de Nova York, é a metrópole de Recife, sobre todos os subúrbios. Quando os subúrbios passaram pela necessidade de brigarem sozinhos pelas suas necessidades orgânicas, que eu fiz parte de comissão de terra, de ladeira, de construção de escadaria, teve outras pessoas que lutaram por creche, por água. A minha comunidade, assim, há 20 anos, talvez 15 anos, é que tem água encanada, ainda tem casa que não tem água nem luz. Então, essa luta sozinha fez com que o ódio pela metrópole alimentasse um amor maior pela própria periferia. E a periferia não só começou a perceber que era escanteada pela metrópole, mas a dizer para si mesma, eu quero ser mais periferia e não mais a metrópole. E eu vou na metrópole quando for útil e necessário para mim ir à metrópole. Até porque os cinemas estão na metrópole, que antes estavam na periferia. Os encontros das rodas de rock e outras estão na metrópole, que antes estavam na periferia. E tudo que hoje que é produto considerado artístico, de valor e de qualidade, e está na metrópole, foi fruto da periferia. Foi filho da periferia. Foi transado e comido na periferia. E muitas vezes esses filhos da periferia não conseguem mais fazer o caminho de retorno. Não é um caminho de retorno de negação do processo conseguido, mas o caminho de retorno de não esquecer que o seu passo primeiro foi onde foi e não é onde está agora.
Mas algumas pessoas persistem num sentimento e num movimento de resistência dentro das periferias. Não mais com aquele ódio da periferia inclusa na exclusão da periferia, mas da periferia como afirmação da periferia, da moda, da linguagem, do formato da periferia. E de dizer que ela tem uma intelectualidade tão elevada que hoje a exclusão que a periferia continua sofrendo não é mais porque ela não presta, mas porque ela presta demais. Isso dá medo à academia, dá medo às instituições, dá medo à cultura e dá medo à educação. A gente vai para os encontros e para os recitais porque nós que nos afirmamos suburbanos vamos a todos os encontros, todos que podemos ir, inclusive nas academias. Mas as academias não sujam o seu salto alto chegando no subúrbio. Quem daqui vai para um recital no subúrbio? Quem daqui que discute sobre a periferia vai para se encontrar com a periferia na periferia? Porque é bom falar da periferia aqui na metrópole. É bom ler poesia e declamar poesia sobre a periferia na metrópole. Eu quero a alma de vocês, o corpo de vocês, a voz de vocês na periferia, juntando a mão com a gente e dizendo poesia em lugares que não tem microfone nenhum. E, por exemplo, não que não sejam e que não sejam brilhantes e bonitos os outros recitais, mas no caso da gente, que a gente dribla com... tem que ser amigo do dono da boca de fumo e tem que ao mesmo tempo fazer um recital que reduza tanto, que omita a boca de fumo além da palavra poética. Porque num dos recitais, eu lembro de Jerônimo, que entrou escutando os poemas e o matador perseguiu ele na rua e não encontrou. E naquele dia foi a poesia que salvou a vida daquele cara. Nem foi nós, nem o grupo, etc e tal, né? Aí, assim, a gente tem ouvido muito esse discurso aparentemente libertário da imprensa, dos meios de comunicação, das academias, das universidades, mas só para pegar o que ainda é peculiar, ou espantoso, ou folclórico dos subúrbios, para etiquetar nos seus livrinhos e formar esses pedagogozinhos, professorzinhos, filósofozinhos, arte-educadorzinhos, que vão tirar do subúrbio o supra-sumo para formar suas teses de doutorado, de mestrado, de graduação, de pós-graduação, e que são os analfabetos naquilo que a gente faz na arte da periferia. E a gente, no capítulo da minha monografia, tem isso. A ascensão cultural dos suburbanos no Alto José do Pinho. Os analfabetos formando os doutores. E vem esses falsos doutores se formar com o saber da gente e depois a gente nem entra na discussão que tem dentro dessas academias sobre o que foi produzido nas nossas comunidades. Então, já existe agora, dentro do movimento de resistência dos bairros, o não dizer nem a imprensa, que a gente acha estranha, nem a nenhuma academia. Eu lembro que foram 2 universidades num dia que a gente tinha um recital no bairro, porque para fazer o recital a gente faz uma cotinha, cada um tira do salário, quem tem salário alguma coisa, depois conversa com os amigos marginais ou não do bairro, dialoga com os traficantes, por exemplo, da Praça da Maconha, deixa para vender mais tarde, porque agora vai rolar isso, não sei o que lá. Aí a gente faz isso tudinho, tem a limpeza física, tem, no caso do Poesis, tem uma coisa muito ritualística, tem alguns recitais que a gente não pode fazer sem determinadas orações, o banho de arroz que acontece e tal. E chegou 2 universidades lá, porque precisava fazer o trabalho, e era naquele mês para formar não sei quem, aí queriam conversar com a gente. Aí a menina perguntou, vocês vão começar o recital que hora? Aí a gente começou ontem. Aí a menina disse, sim, mas não vai ter nenhuma palavra agora não, porque o recital da gente começa com o cuidado do espaço. Aí ela, quem de vocês vai conversar com a gente agora? Aí a gente disse, a gente está começando a arrumar as coisas, não tem como falar agora. Ao menos que vocês comecem a participar. Aí ela disse, como é que a gente faz? Aí a gente apontou, ali tem 2 pás,
Ali tem 3 vassouras. Lá atrás tem uma sacola cheia de saco plástico que a gente bota ao lixo. Tem que conversar com a vizinha, porque ela empresta mangueira para aguar o terreno, porque a poeira é muito grande e tem isso. Aí a gente continuou varrendo. Aí foi saindo 1, saindo 2, saindo 3, saindo 4. Eu não sei o que é que eles escreveram da gente, mas a gente não disse nada. Aí só para finalizar, Morro da Conceição tem recital, no Barro tem um recital, Alto Santa Isabel tem recital e no Alto Zé do Pino tem recital. O próximo encontro da gente é no dia 1 de novembro. O recital se chama As Vésperas da Morte e a Vida. É um recital que surgiu depois de um sonho que 2 pessoas tiveram sobre o assassinato de um jovem. E, de fato, infelizmente, o assassinato aconteceu. Ele foi morto com 35 tiros. E esse recital nasceu como expressão da resistência de quem permaneceu. E um dos objetivos do recital é amanhecer vivo nos dias dos mortos. Portanto, a periferia vai estar lá recitando e conversando, e a gente pode dar continuidade a essa conversa.